natureza dos anjos. Vamos falar da existência. Todos os anjos são criaturas. Todos os anjos são criaturas. Tem um verso em Jó, quando Deus pergunta para Jó, ele diz assim: onde tu estavas? Muita gente pensa que a terra surgiu do acaso, né? Mas tem um versículo que diz assim: onde tu estavas quando eu tracei a planta da terra e lancei os seus fundamentos? Olha só, a terra teve uma planta, e além dessa planta, teve fundamentos. E com o cordel de medir a medir, aonde tu estavas? Ou seja, a terra não surge do acaso e não é de uma explosão. Pode até ter havido uma explosão pelo poder de Deus, uma radiação sobrenatural, haja luz, pá, aquela coisa toda. Eu acredito que pode haver. Porém, nada foi feito por acaso. A terra teve uma planta, o grande arquiteto a fez e diz que ele a mediu e lançou seus fundamentos. Onde as estrelas d'alva rejubilavam, ou seja, quando a terra estava sendo formada, havia júbilo nos anjos. Tenta procurar esse versículo para mim, pastor Diego. Rejubilavam os anjos, as estrelas d'alva. E se acredita que esse ser chamado anjo, o querubim ungido, ele exerceria um sacerdócio sobre a terra. Porque o Éden já existia. Não confunda jardim com jardim do Éden. Aliás, muita gente pensa que Éden é o jardim. Éden é o jardim. O Éden não é o jardim. Ó, esse aqui é o Éden. É numa região de manifestação sobrenatural na terra. Aqui está a terra. E no Éden, Deus plantou um jardim. Quem entendeu? Está lá escrito, gente. No Éden, o Éden era uma ação paradisíaca, uma ação sobrenatural, paraíso. Era uma conexão, era um território em si, onde Deus estava ali sobrenaturalmente agindo. E o que acontece? Nessa teoria é que do trono de Deus veio um gestor para esse jardim. Essa é teoria, gente. E por isso diz a palavra: querubim ungido, no Éden de Deus tu estavas. No Éden de Deus tu estavas. Está falando de quem? Do homem? Ou está falando de Satanás? Jó, 8:4. 38:4. O que diz? Olha só, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento, quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Quem colocou as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Cordel de medir metro, o metro, a linha de medir, naquela época. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. As estrelas da alva. Presta atenção. Deus estava fazendo a terra. Até então, Adão. Nica de nada. Por que a rejúbilo nos anjos? Essa é a teoria, gente. Vocês podem pesquisar, enfim. Mas é uma teoria, A terra foi planificada num projeto angelical. Essa é a teoria. E havia um portal aqui. Tem uma pregação que vocês podem assistir que chama-se O Ouro é de Deus. O Ouro é de Deus. Essa é uma pregação minha que está no YouTube, canal Renovação em Cristo. E eu falo sobre o portal que havia no Rio Gion. Havia 4 rios. E 3 rios ainda continuam na terra. O Eufrates continua na terra, sim ou não? Sim. Continua na terra o Eufrates. O Tigre continua na terra e o Pison continua na terra. Por quê? Porque o Pison que alimenta o rio Nilo, que vai para a terra de Cuxi, para a África. Os cuxitas,
Gion que alimenta a terra. E onde está Pison? Esse rio diz que era a terra do ouro, que leva para a terra de Havilá. Já viram isso na Bíblia? Está em Gênesis. Porque de todos os rios fala uma característica. Mas só de um rio diz. E o rio é Gion. Gion. Lê para mim, pelo amor de Cristo. Ó. Gion diz, ali está a terra de Havilá, onde tem ouro, tem o bedélio e tem pedras preciosas. Então, era um portal sobrenatural que se manifestava de um rio. Para quem não sabe, é um rio que nasce do trono de Deus. E muitos homens viram esse rio. Ezequiel viu esse rio que nascia do trono. E esse rio se conectava aqui, ao Éden, ao jardim que estava no Éden de Deus. E essa glória se manifestava, e essa virtude se manifestava, e fazia com que todos os dias Adão tinha contato com Deus. Era um rio sobrenatural. Esse rio foi visto por vários profetas. O próprio Ezequiel descrevia um rio, o próprio João em Apocalipse diz, e há um rio que nasce do trono de Deus. O Salmo 104, se não me engano, há um rio que alegra a cidade de Deus, nasce do seu trono. Para onde ia esse rio? O que diz? Pison. Esse é a característica. O Pison, onde há ouro, está o bedélio, está... O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bedélio e a pedra de ônibus. Tudo isso é simbólico. Bedélio é uma resina que saía, cor vermelha, que simboliza o sangue de Cristo. Quando você fere essa árvore, sai uma resina vermelha e simboliza o sangue de Cristo. Bom, esse é outro tema. Mas o que acontece? O arcanjo, o querubim ungido. Eu não quero falar Lúcifer, porque Lúcifer é uma palavra, sinto muito. Aí que está, em hebraico fica melhor. Havia um contato direto, então ele era um administrador. Quando foi criada a terra, eles jubilaram, lindo, maravilhoso. Opa, vamos ter um lugar para administrar. E ele tinha esse contato sobrenatural. Mas o que acontece? Ele quis ser maior do que Deus e foi destituído da glória. Ele vem e cai. Ele cai na terra. Por isso a terra diz que talvez estava desordenada e vazia, porque ele causou uma bagunça total. Aí o que acontece? Ele deixa esse portal aberto. E o que acontece? Ele vem e forma um homem. E aí é onde os anjos assistem e vem a criação sobrenatural. Ele pega dessa essência da terra e forma um homem. Da terra o formou, o gera dentro dele. Mas não forma na terra. Sempre pintam Adão sendo formado da terra. Não, pegou o material da terra, mas o formou dentro dele. Que demuteno betselemeno. Que é betselemeno? Imagem e semelhança. Que demuteno é algo que nasce dentro de mim. Deus pegou o barro da terra, mas criou o homem dentro dele, do coração dele, dentro da essência dele. Pensa num negócio sério. A glória, quando o homem sai, ele sai radiante e o coloca no Éden. Nasceu de Deus. É por isso que Deus anda procurando o homem segundo o coração de Deus. E o rio conectava Adão. Olha a bênção que perdeu. Você acredita que nós temos 35 mil espécies de frutas e de árvores, fora as extintas? Ainda disso, vamos supor que eram 35 mil no Éden, que não era essa natureza como está hoje. Mas a árvore da vida, uma árvore da vida. Deus proibiu o homem comer da árvore da vida? Não proibiu, só do bem e do mal. Só uma. Em qual ele vai? Na árvore do bem e do mal. E tudo se apaga. Ele é expulso. Coloca 2 anjos, olha os anjos, querube, que zelam, vigiam como espada. Ou seja, quem atravessar essa porta vai ter que passar pela espada. Quando Cristo vence a morte, ele é traspassado por uma espada, diz a palavra.
Davi fala profeticamente, uma espada me traspassa. O que é isso? Ele abre a porta do Éden e traz de volta o homem, a igreja. Uma espada transpassará Zacarias. Bem lembrado. O que acontece? Onde estão os anjos aqui? O demônio, ele fica doido, meu irmão. Ele fica doido quando vê que a glória do Senhor está agora com o Adão. Brilho, glória, que se comunicava com Deus. Ele peca, o rio, que é Pison, é recolhido. E ele desaparece. Só João lá no final vê, o que ele vê? E via a árvore da vida, lá no céu. Ela foi recolhida. E viu um rio que saía do trono, que é o mesmo rio que Ezequiel viu. E um anjo o conduz para esse rio, ele vai nos tornozelos, vai no joelho, vai no lombo e depois chega ao mergulho. Será? Para você conhecer a essência de Deus, não adianta andar pelos tornozelos. Já viu o crente que anda só com água no tornozelo? Não quer se comprometer porque só fica no tornozelo. Outro no lombo, outro já mergulhou. Então, essa glória estava já com os anjos e Deus a entregou ao homem. E o homem agora tem essa responsabilidade de governar a terra, de administrar a terra, de trazer essa economia, oikosnomos. Economia significa oikosnomos, que significa a virtude de governar casa. Ele perdeu isso, saiu fora do Éden. E o que acontece? O homem está procurando esse rio, procurando o Pison, procurando a glória. Olha que lindo. Jesus vem na última etapa da sua vida, do seu ministério, e fala assim: ei, presta atenção. Porque o homem sempre quis se conectar novamente a esse rio de glória. E ele diz assim: ei, quem crê em mim? Ele mata a charada. Quem crê em mim? Do seu interior vai fluir um rio que vai saltar para a vida eterna. E esse rio, que é Pison, vai se conectar com ele. Vai pular para a vida, para a eternidade. Olha o que nós temos, gente. Anjo não tem essa glória. Anjo assiste diante do trono. Serafe que pega fogo ardente não é capaz de pegar uma brasa, tem que pegar com uma tenagem porque se queima. Mas olha o que Deus preparou para nós: fogo de Deus, rio de Deus, unção de Deus, virtude de Deus, perdão de Deus. E o camarada peca, Deus o perdoa se ele se arrepende. Peca, se arrepende, pecou, se arrepende, perdão, e vai. E abusa de uma glória que só nós temos, nem anjo tem. Agora, os anjos, os demônios ficam loucos, por quê? Porque nós falamos em Auranos, Mesoranos e Eporanos. Auranos, Mesoranos e Eporanos, certo? Pronto, está aqui, 3 céus. Aqui estão as regiões celestiais. E aqui tem um trono. Tem vários tronos, só que aqui tem um trono. Diz a história que Satanás sempre quis se assentar no trono de Deus. Deus não permitiu. E o expulsou. Aí Deus pega esse trono, traz as regiões celestiais e a igreja atrás e a faz assentar juntamente com Cristo. Ou seja, o diabo tem raiva de você porque você está sentado no trono que ele quis se assentar. Nós estamos sentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Espiritualmente eu estou em Mesoranos. E eu preciso ver dimensão de potestades. É impossível que um crente tenha vitória espiritual se ele não entende a ação de Mesoranos, se ele não entende a dimensão das regiões celestiais. Por isso, Paulo, esqueça uma batalha física, diabólica, satânica, essa trama maldita do inimigo de confundir o homem. Só que onde ele atua na alma, é na alma do homem, é da alma dele que surgem as ambições, a cobiça, as brigas, diz Paulo, as rebeliões, as dissensões, e isso está cheio dentro da igreja. Nós precisamos entender. Eu não quero pregar aqui, mas estamos falando de uma teoria aqui, mas nós precisamos entender, queridos, que a igreja precisa se conectar mais com o celestial. A igreja precisa viver uma dimensão mais celestial. Meu irmão, eu vou falar algo para você. Tem hora que eu digo: sai de mim agora. Manifesta.
Manifesta, sai de mim. Não vai ser anjo que vai trazer para você essa brasa, não vai ser anjo, vai ser a palavra. Palavra, amo essa palavra, viva e eficaz, mais poderosa do que espada de 2 gumes, que vai até onde? Até a divisão da alma e do espírito, e conecta, e a palavra traz fogo de Deus e conecta minha alma ao Espírito. Então, tudo que vem no Espírito começa a passar na ponte da palavra e vai falando, não faça isso, faça isso, não faça isso. Alma cretina, se converte, corintiano, aceita Jesus e vai indo. Vai, demônio, o Senhor te repreenda e vai indo, vai indo, vai indo. A pessoa ser transformada a cada dia. Todos os dias eu tenho que nascer de novo, modo de falar. Todos os dias eu preciso disso. E os anjos estão lá olhando. O diabo está doido para te pegar. O diabo, ele diz que você é um projeto fracassado, mas somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Fale, queridão. Nas regiões celestiais é o meio. A Bíblia diz, ninguém subiu a Mesoranos, senão aquele que desceu do céu. Por incrível que pareça, é outra coisa que nós falamos muito. O irmão morreu e nós falamos, o irmão já está na glória, já está no céu, nas ruas de ouro. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Está escrito bem claro na palavra do Senhor. O problema é que nós somos dimensionados por Kairos. Kairos é o tempo humano. A pessoa morre e ressurge, certo? Aí surge a teoria da dormência da alma, surge a teoria da morte da alma e existe a teoria da consciência da alma. Não vou entrar nesse detalhe. Porém, se há inconsciência, se há dormência da alma, ou morte da alma, ou ativar da alma, a alma falando e esperando e falando e se manifestando, não é dimensionada por Kairos. Não é dimensionada por Cronos, é dimensionada por Kairos. Tempo de Deus é Kairos. Então o tempo passa, a pessoa morre, ela já aparece ressurreta. Ela já não fica numa antessala, porque existe o paraíso e existe o céu de glória. Esse paraíso, por isso que os judeus são 7 céus. Dimensionam 7 escalas, porque antes do céu de glória existe o paraíso, e antes do paraíso vai indo, até chegar em Mesoranos e vai descendo até, são 7, não sei se isso procede, não temos base bíblica para nós nisso, mas o paraíso já era falado antigamente, do paraíso. O próprio Jesus falou para o ladrão, disse assim, hoje no dia estarás comigo na cidade celeste. Disse, hoje estarás comigo no paraíso, antessala do céu, onde fica a alma que é salva, de onde vai ressurgir na vinda de Cristo. Bom, estamos entrando na escatologia. Porém, acredito em uma coisa, nós precisamos compreender essa dimensão angelical mais profundamente para podermos ter vitória espiritual. Eu já precisei, às vezes, isso é experiência pessoal, de entrar em batalha espiritual, porque tem horas que, não sei se você já sentiu isso, você ora para que o céu está fechado. Você ora, parece que Deus não está escutando. Você ora, parece que o céu está de bronze. Você ora e parece que você não tem ânimo de orar. Parece que as palavras sobem e caem por terra. O que está acontecendo? Parece que eu oro e acontece o pior, acontece o contrário do que eu estou pedindo. Senhor, o Senhor está recebendo bem o sinal lá em cima? Quem já pediu alguma coisa, aconteceu ao contrário. Eu pedi para o Senhor dar vida para minha sogra. E aconteceu o contrário, o Senhor está levando minha sogra. Ou ao contrário, não sei. Senhor, eu estou pedindo uma coisa e o Senhor não me deu resposta certa, parece que estamos confusos. Então há potestades, há lugares que os anjos malignos estão trabalhando. Nós temos uma existência estabelecida pelo ensino do Antigo Testamento, que principalmente é o Tanakh, que é Torá, Ketuvim, Nevi'im, Ketuvim, que são as 3 divisões do Tanakh, que é a Torá, o Pentateuco, Nevi'im são todos os profetas e Ketuvim seriam os escritos, Salmo, Provérbios,
Esther, Cantares, enfim. Então temos a prova de que eles estão trabalhando. Estabelecida no Novo Testamento, que é Brit Hadashah, na Nova Aliança, nós vemos anjos trabalhando. Pedro é resgatado por um anjo que abre as portas e vai passando. E vai abrindo portas até levá-lo até a igreja que estava orando por ele. Na cultura judaica se acredita que havia um anjo protetor, que é conhecido como anjo da guarda, e é muito mistificado na igreja católica, ao ponto de quando Pedro chega na igreja que está orando, o que a menina fala? Não, ela fala, é Pedro que está na porta, lembra? É Pedro, é Pedro, é Pedro. E fala, menina, você está louco, ele está preso lá. Olha, estão orando, o crente é assim, ora, quando chega a vida, fala, não é possível. Estão orando para Deus libertar Pedro, e Pedro aparece e diz, não é possível, menino, ele está preso. Deve ser o seu anjo. Deve ser o seu anjo. Aí está a teoria do próprio Salmo que diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse anjo de Israel, que é chamado o guerreiro Miguel. Os anjos não existem desde a eternidade, eles foram criados. Deus, ele é eterno. Estão chamados, apóstolo. Ele é eterno, é bênção. Deus, no princípio do que é criação, quando falamos do princípio do que é criatura, é porque foi criado. Aí surge a questão, Deus existe? A resposta, teologicamente, é Deus não existe. Deus não existe, Ele é, porque tudo que existe tem princípio e tem fim. Ele foi criado e tem criação e foi criado por alguém. Deus, Ele é. Entender Deus é confusão da mente. Querer entender Deus, de onde veio, um dia tudo será revelado, diz a palavra do Senhor. Então, há coisas que nós não entendemos, as entenderemos depois. A própria Escritura diz isso. Então, a origem dos anjos, sim, não sabemos quando, mas foram criados com um propósito. Ministros de Deus, no grego, diáconos, servos, ministros. Toda vez que aparece ministro de Deus, está se referindo a alguém que está prestando serviço. Isso é diaconia. O anjo é a diaconia de Deus, que sai para servir, que sai para trabalhar, que sai para entregar mensagem. Há anjos mensageiros que só entregam recados de Deus, mensagem de Deus. Um deles é Gabriel, eu chamo de ministro das telecomunicações. Ele só traz mensagem. Existe o Ministério da Defesa, já que diáconos é traduzido por ministros, existe o Ministério da Defesa. Miguel é o que defende o Ministério da Defesa. Tem anjo padeiro, sabia disso ou não? Anjo padeiro. Padeiro, padaria. Elias estava com fome, em jejum, e disse que o anjo fez pão e trouxe para ele. De onde vinha esse pão? Da padaria do céu, uai. Trouxe pão. E esse pão era tão sobrenatural, diz que comeu e andou 40 dias e 40 noites. Que mais? Tem anjo sapateiro que não deixava faltar chinelo quando o povo caminhava no Egito. Enfim, anjos, aí está, serafi, querube, que vela, querube é guardião, querube também significa algo heróico, querubim, heróico, guardião. O querubim tem duas asas, segundo a revelação antropopática ou antropomórfica demonstrada ali. Então, tem asa. Também serafi tem 6 asas, até o próprio Isaías diz que ele viu um serafim, viu a glória do Senhor. Eram anjos escandescentes, tampavam o rosto, que isso tem uma simbologia, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, lembra? Diz, ai de mim que eu vou parecendo, eu sempre falo isso. Poxa vida, aí eu provo uma coisa interessante, de que o dom do Espírito,
A manifestação do Espírito é quando tem o Espírito que já está pronto. Mas isso não transforma caráter. Como assim? Os dons não transformam caráter. O poder não transforma caráter. Quem transforma caráter é o poder, é o fogo do Espírito Santo. Por isso que diz, batizará com o Espírito Santo é fogo. Os dons de língua, de tradução de língua, de profecia, da palavra, da ciência. É possível que alguém fale língua e seja um sem vergonha? É possível que alguém pregue bonito e ser um adúltero? É possível que alguém tenha todos os dons e não tiver amor e nada vai adiantar? Paulo diz sobre isso, não adianta você falar todos os dons de língua, profecia e fazer um monte de coisa e ter o caráter não tiver amor, porque a frutificação, sabe onde que é? A frutificação do Espírito não é alimentada com água, é um fruto com água, é alimentada com fogo. Quanto mais fogo na tua alma tem, mais fruto tem. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Eu prefiro, não tenho nada contra, porque eu sou pentecostal, gente. Pentecostal do fogo e do reteté e da glória. Mas presta atenção. Nem sei se essa palavra reteté devia ser falada, mas eu prefiro 1000 vezes um longânimo do que um falador de línguas. Embora se tiver um falador de línguas longânimo, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Só que isso não é credencial para alguém que quer reunir condições para se estar apto. Sabe quando o anjo vê, aliás, o demônio, já que está falando de demônio, um demônio vê ataque na sua vida, não é no seu espírito, porque, me perdoe que eu vou falar, o demônio não está nem aí se você falou em línguas ontem, feriado, o dia inteiro em casa. O demônio não está nem aí se você pregou o mês inteiro, fez uma campanha na África, não está nem aí. Se você tomado em profecia, o demônio não está nem aí. O demônio está preocupado quando tiver fogo na tua vida. Fogo, um caráter pelo fogo. Não é este um tição tirado do fogo? É Zacarias. Não é este um tição. Opa, cuidado. Esse cara é fogo puro. Mas não é do fogo não é esse fogo. É o fogo de uma pessoa santa. O demônio vê isso. E anjo vê isso. Anjo, quando vê você, ele glorifica, ele adora. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus faz nós propagarmos o reino de Deus. Porque tem muita gente que está despregando o reino. Por que os anjos dão glória a Deus? Sabe por quê? Ou um ato, quando um pecador se arrepende. Porque se fosse assim, poder, quando um paralítico anda, onde eu disse? Fulano está falando em língua estranha. Nós conhecemos isso aí. Fulano fez um prodígio, abriu o rio Tietê aqui em São Paulo. Isso aqui eu acho que tem um anjo, não foi de propósito, que acho que toca um chofar lá assim, ó. O que aconteceu? Alguém foi tocado na sua alma e se arrependeu. Todo mundo diz, pode fazer festa. Os anjos fazem festa. Lá na glória tem festa. Brada aí, pelo amor de Deus, gente. Alguém se arrependeu hoje. É uma manifestação da alma, uma alma arrependida, uma alma convertida, uma alma sai do ódio para o amor, uma alma estava no conflito e vem para a paz, uma alma estava no pecado e vai para o caráter de Cristo, uma alma estava apagada e agora a brasa de Deus, o fogo, o batizou. E o anjo fica olhando e fala assim, meu Deus, eu queria saber como é esse fogo. Só nós sabemos da glória desse fogo. Sua origem. Nesse mesmo texto aqui, de Jó, que fala que os anjos foram a gente Deus e tal, ele fala assim que Deus também fala sobre isso que o senhor falou agora, que ele, de certa forma, ele se exibe, né, diante do anjo Satã, falando assim, você viu lá o servo Jó? Sim. Fala sobre as características de Jó, né? Nenhuma delas fala de dons. Todas falam de santidade. Fala assim que ele era íntegro, justo. Pronto. Temia Deus. Esse menino lindo, ó.
Olha o que alegre, o que está falando para quem não está escutando. Está dizendo que quando Deus, vamos falar entre aspas, se gaba do Jó aqui, meu servo Jó, não se gaba do poder que está nele, mas se gaba das características da sua essência, do seu caráter. Justo, íntegro, piedoso, enfim. É isso que está faltando na igreja. Sabe o que está faltando na igreja? Homens de caráter bom, porque todo mundo tem caráter, bom ou mal, mas está faltando homens de caráter. A igreja precisa de homens de caráter. E como se obtém? No discipulado. Aí vamos voltar para o discipulado. Discipulado traz caráter de Deus, fazer discípulo. Expressões usadas para se referir aos anjos. Filhos de Elohim, que seria filhos de Deus. Que esse termo também é usado para filhos, nós, filhos de Deus, certo? Ben Ha-Elohim, em hebraico, é Ben Ha-Elohim. O próprio Jesus foi chamado também de Ben Ha-Elohim. Ben Ha-Elohim é filho de Deus. Os santos, Salmo 89, os vigias, Daniel 4:13, 17 e 23, espíritos também, Hebreus 1:14, principados, poderes, tronos, dominações, autoridades, como vamos confirmar em Colossenses, Romanos, 1 Coríntios, Efésios e Colossenses. Então são chamados de potestades, também existem potestades. Tem uma palavra em Judas que fala assim, quando ele voltar com seus miríades, com seus santos miríades, esses santos miríades são anjos gloriosos, poderosos, e a igreja também estará glorificada nesse tempo, ele viu no futuro. Coletivos usados para anjos, congregação, assembleia, há interpretações que se referem exatamente à congregação dos anjos. Diante dos anjos, havia um louvor antigo que se cantava, eu te louvarei, Senhor, quem lembra? De todo o meu coração, de Deus, cadê os antigos? Depois, na presença dos anjos, dos deuses, a ti cantarei. Ou seja, há uma assembleia celestial que assiste a Deus. Hostes do Senhor, hostes celestiais. O salmista também fala assim, louvem os seus exércitos. Seus exércitos. Existe o exército de Israel? Sim, sempre foi de Deus. Existe a igreja militante, é o exército de Deus, mas existem mais exércitos. Existem divisões espirituais para seres celestiais. Testemunhos, a origem e existência dos anjos. Cristo comprovou a existência dos anjos. João 1:51, Lucas 22:43. Tem uma parte que os anjos o assistiam. Os anjos vieram para tratar de Jesus. Sim. Os anjos o assistiam. Quando foi depois da luta da tentação, anjos o assistiam. Vieram, o serviam, perdão. O serviam, essa é a palavra certa. Então, servir, o que lhe traziam? Qual era o alento? Qual era o servir nesse momento? Meu Deus, coisa preciosa. O apóstolo Paulo também testemunha em Gálatas 1. Os próprios apóstolos testificam sobre ele. Vamos correr aqui. O próprio Satanás falou dos anjos. Olha que coisa absurda. Diz, lança-te. Pode se lançar porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. O sem vergonha conhece a Bíblia, meu irmão. Conhece as Escrituras e usa as Escrituras. Então, o inimigo sabia que ali atacando ao Senhor iria fracassar esse plano glorioso de salvação. O próprio Satanás era um anjo de luz. O apóstolo João citou-os mais de 60 vezes no Apocalipse. Leia o Apocalipse, você vai ver anjo para cima e para baixo voando como você nunca viu antes. Sua natureza, resumindo, os anjos são criaturas. Eu vou falar de novo, Deus, ele não existe, ele é, porque tudo que existe foi criado. Agora, a pergunta quando eu digo Deus existe, deveria ser perguntada se Deus é real, aí sim, Deus é real, sim, Deus é real. Agora, quando se trata nesse conteúdo da palavra existência, as coisas que existem foram criadas. Os anjos, sim, são criaturas e existem porque foram criados.
Os anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graça a Deus. Os anjos foram criados para adorarem a Cristo. E foram criados para cumprir os propósitos de Deus. Quando a gente vê essa figura meio assim humana, nessa linguagem bíblica, a gente pode se confundir e muita gente vê Deus assim nessa revolta, querendo abafar a existência de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Dizem que nosso Deus é um Deus egocêntrico, que se move por elogios, um Deus egocêntrico, mas na verdade não é isso. Quando eu falei sobre Kidemutenu e Betselemenu, Betselemenu, imagem e semelhança, certo? Imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aqui de Muteno, Betselemenu. Quando falamos de Betselemenu, estamos falando de Betsalem, ou seja, Bet é casa. Deus faz do homem a sua morada, o criou no coração dele. O homem se afasta. E o que acontece? O propósito dele é trazer o homem de volta ao seu coração, à sua essência. Então nós temos a essência de Deus perdidos. Cristo nos trouxe de volta para a essência, o coração de Deus. Os anjos não experimentaram isso. Os anjos são criaturas com propósitos, os anjos têm poder, são poderosos, enfim, mas não têm a essência do coração de Deus. Nunca vão saber o que é a essência do coração de Deus. Eles são imortais, são espíritos. Os anjos são reais, mas nem sempre visíveis. No tributo, os atributos sobrenaturais de Deus, tudo que é espiritual nesse governo absoluto, a vontade gloriosa, peremptória do Senhor, é fazer o que Ele bem lhe apraz e tem poder para fazer tudo. Ele faz com que um espírito encarne. Ele pode fazer com que um ser celestial se torne matéria. E aí surge a grande questão. Um anjo, ele pode vir no nosso meio em forma corpórea humana? Pode, isso aconteceu com Abraão, apareceu, anjo. Comeram até churrasco, cordeiro, comeram. Como é possível isso aí? Aí surge a teoria, não entra nessa teoria, gente, porque aí vai começar a briga. Que é aí que os anjos caídos se encarnaram e tiveram relações sexuais com as filhas de Israel e surgiram os gigantes. Já ouviram essa teoria? Muito boa a teoria. Isso é antes. Pronto, Gênesis 6:2. Fala sobre isso. É uma teoria, não posso descartar as teorias, gente. Não posso descartar as teorias. Mas eu posso também levantar teorias que podem combater ou aprovar teorias. A teoria que eu tenho que isso não é possível, primeiro porque a Bíblia diz que os anjos, quando vieram perante de Jesus, falaram assim, se o cara se casou com a Maria, com a Joana e a Francisca, pronto, com qual delas ela vai ter? Vai coabitar lá na glória. Ninguém vai ter esposa lá porque seremos como os anjos, porque não conheceis, esquadrinhais as escrituras, porque os anjos não se casam nem se dão em casamento, significando que são assexuados. Pode ser, tá? Não estou dizendo que é absoluta a minha teoria, tá? Segunda coisa, se o anjo é assexuado, entre eles não existe anja e anjo que se casam e tem anjinho. Não existe, certo? Outra coisa, mas aí existe a teoria. O anjo celestial pode encarnar. Um anjo sai da sua condição e pode encarnar, mas sob um comando de Deus. Você me prova em algum lugar que um demônio, porque anjo caído é o quê? Demônio. Um anjo caído encarnou. Ele entra no físico de alguém. Nem o senhor, uma pessoa aqui. Entra no físico de alguém.
pode entrar no físico de alguém, uma legião, mas não, nunca jamais ele terá o poder dele mesmo se encarnar. Essa prática no Brasil chama-se levantar poeira. Levanta. Dada pela Ivete Sangalo. Sim. Levantou poeira. Então é quando um demônio entra dentro de um pai de santo e ele tem relação sexual com todos que estão dentro da cova. Tem essas teorias. E o que acontece? Essa ação demoníaca eu vejo mais como uma ação de um comando territorial de Mesoranos controlando a terra. Isso é possível. Tomada de territórios, cai e levanta poeira, uma hecatombe acontece na cultura, na educação, na violência. Eu acredito nisso, piamente. Agora, vamos supor que um anjo infeliz lá desceu, se encarnou, quis ficar aqui na terra e teve relações com uma mulher, as filhas de Deus, que eram lindas, filha dos homens, aliás, e teve relação e nasceu um gigante. Isso antediluviano. Você concorda que tudo é antediluviano? Perfil antediluviano. Sim ou não? Isso antes do dilúvio. Se veio o dilúvio, só se salvou Sem, Cã e Jafé, as suas esposas e o próprio Noé. Aonde ficaram esses gigantes? Morreram, porque morreu toda a vida. Nefilins, Refidins, Anaquins, tem um monte de gigantes na Bíblia. Então, o que acontece? Aqui está a Arca de Noé, gente. Aqui está a Arca de Noé, certo? Está parecendo submarino, mas é a Arca de Noé. Ó, aqui está a relação, teoria, tá, aluno, por favor, teoria. Os anjos desceram e tiveram relações, surgiram aqui gigantes. Ó os gigantes aqui. Gigante, ó. Se só se salvou Noé, a esposa de Noé, como chamava? Não fala. Sem, Cã e Jafé. O que acontece? Todos os gigantes morrem. Por que aparecem gigantes de novo aqui? Os anjos desceram de novo, gostaram da ideia e começaram a ter relação de novo com ela? Então, essa é uma teoria. Agora, saber a origem dos gigantes é uma grande questão. Eu nunca desprezo teorias. Eu posso levantar uma teoria, sabe por quê? Porque quando não há uma clareza, podemos levantar muitas teorias. O engraçado é que tem um livro chamado Livro de Enoque. E o próprio Judas, se não me engano, ele fala, assim escreveu Enoque. E se você lê o livro de Enoque, tem uma corroboração de que pode ter existido essa tal relação. Agora, se isso procede ou não procede, vá perguntar ao Espírito Santo de Deus, porque eu estou fora disso. Agora, eu pessoalmente não consigo responder tudo, como você também não consegue, nem vamos saber tudo. Há coisas que... Uma vez me perguntou uma pessoa, qual é mistério? Mistério são mistérios, vamos levantar teorias preciosas. Então, me perguntou uma pessoa numa aula, é a mulher de Caim, a aula inteira mulher de Caim, quero saber quem era a mulher de Caim. Eu falei, você é casado?